Bom dia, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. E hoje nós teremos a oportunidade de abordar um assunto que, infelizmente, tem vindo muito à mídia. Infelizmente, foi necessário, se torna necessário noticiar bastante, porque são fatos que têm acontecido nos centros de internação de menores infratores e que têm vitimado algumas pessoas que lá se encontravam internadas. Mas para falar sobre as condições do CAGE, temos aqui o João Eduardo Zisman, articulista, jornalista político, está sempre aqui conosco na bancada, o doutor Benício, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, e o professor Renato Vilela, que é o diretor atual do CAGE. E vamos começar a discutir esse tema, notadamente diante desses homicídios que aconteceram recentemente, 2 nos últimos 20 dias, né, para que a população possa se inteirar do que está acontecendo nesses centros de internação de menores infratores. Gostaria então de dar bom dia aí ao nosso amigo João Zisman e passar a palavra aí para que o João possa fazer suas considerações iniciais. Bom dia, Ribeiro. Bom dia aos convidados, doutor Benício, professor Renato. Infelizmente o tema que a gente vai abordar hoje é um tema triste e esses assassinatos, enfim, essas mortes no CAGE estão se tornando uma tônica aí. A gente tem acompanhado isso com muita tristeza e muita preocupação, porque um ambiente que era para ressocializar esses jovens tem se tornado realmente um lugar onde eles vão para morrer, né? A gente fica muito triste e muito decepcionado e queria a palavra aí do professor Renato para saber, de fato, 2 crimes em menos de uma semana. Isso não é normal. O que é que está acontecendo, professor Renato? João, bom dia, doutor Benício, doutor Raimundo. De fato, é uma situação, né, muito triste, né? Nós estamos ali trabalhando muito para que realmente a socioeducação aconteça. Temos tido aí uma grande quantidade de ações aí, de termos de cooperação, no sentido de ampliar as oficinas, né? A educação funciona, a escola funciona, né? Para todos os adolescentes da unidade de internação, do plano piloto. Infelizmente foge aí a condição, né, humana de trabalho em função dessa superlotação que a gente tem tentado combater aí neste governo, principalmente com a construção aí de 5 unidades novas, né? Professor Renato, o senhor falou em superpopulação. O dado que nós temos é que hoje nós temos 356 internos no CAGE e a capacidade é 160. Os dados batem, é isso mesmo? Bate, é isso então mesmo. Nós temos mais de 100% de excedente. E a Comissão de Direitos Humanos da OAB, sabendo desse excesso todo, e aí, doutor Benício? Primeiramente, bom dia ao doutor Raimundo Ribeiro, né, meu amigo, agradeço pelo convite, né, ao João, né, ao Renato, por esse bate-papo aqui, alguns esclarecimentos necessários à sociedade brasiliense. A Comissão de Direitos Humanos, ela recebeu também com bastante preocupação as notícias, né, do óbito de 2 jovens, de 2 menores, um no dia 20 de agosto e outro agora no dia 1º de setembro, né? A Comissão de Direitos Humanos da OABDF, ela já foi acionada, né, para também acompanhar, né, as apurações em curso, né, sobre a morte desse menor. A OAB está acompanhando junto à Delegacia de Polícia. Justamente, a ideia é essa. Esse pedido ele foi recentemente protocolado lá na OABDF. Acredito que nos próximos dias, né, teremos uma próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos e lá, né, trataremos justamente de quais providências, né, a comissão irá tomar, né, diante desses casos concretos. É possível a OAB entrar com ação de indenização contra o Estado por causa disso? Veja bem, Raimundo, com relação ao menor, né, que veio a óbito no dia 20, ele constituiu um advogado particular, né? O que a Comissão de Direitos Humanos da OAB pode fazer cobrar dos órgãos públicos, né,
ações concretas, né, para que sejam apurados com o rigor necessário, né, e que a sociedade ela quer justamente transparência, né, em saber, querer saber de que fato aconteceu com esses menores, né, se foi estrangulamento, se foi suicídio. Mas, doutor Benício, o que chama a atenção é que a Comissão de Direitos Humanos ela devia estar presente dia a dia. Eu não estou fazendo aqui uma crítica ao trabalho da comissão, muito pelo contrário, eu acho que vocês atuam muito bem. Agora, quando o caso vai à mídia, né? No caso desses 2 óbitos, esses 2, para mim, são assassinatos do Estado. Porque uma superpopulação, 356 jovens que estão ali dentro para serem ressocializados, num ambiente que só cabe em 160, deve estar tendo problema de alimentação lá dentro, deve estar tendo problema de saúde, todos os problemas do mundo devem estar ali. Quer dizer, os próprios funcionários estão dando conta. Um turno que, se não me engano, a gente tinha conversado um pouco antes, 47 funcionários por turno. Não dá conta de controlar uma meninada aí de 360 jovens que estão ali presos, efetivamente presos. Eu acho que a comissão, e aí o senhor me perdoe, a comissão devia estar presente diariamente ali, até resolver essa questão. João, é importante registrar aqui também que, para a sociedade tomar conhecimento, existem, né, Secretaria de Direitos Humanos, só Conselho... Eu não estou aqui querendo responsabilizar, tirar a responsabilidade do Estado na comissão, muito pelo contrário. Estou reforçando a posição da Ordem dos Advogados. A necessidade da ordem está presente. Porque isso é uma função do Estado que está sendo mal cumprida. E o papel da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, é cobrar das entidades, dos órgãos públicos, né, que se realmente olhe, né, com atenção para essa dura realidade. Esse é o papel da OAB, cobrar. Aí eu lhe pergunto o seguinte, vamos fixar no tempo, vamos delimitar. Correto. De 2010 para cá, qual foi o resultado prático dessas cobranças? O que o governo do Distrito Federal fez nos últimos 2 anos para minorar esse problema, para solucionar esse problema? Ribeiro, é lamentável a gente dizer que faltaram ações, né, do governo nesses 2 anos. Agora existe, né, uma promessa, ações já iniciadas, né, da descentralização, da construção de unidades em pontos diferentes do Distrito Federal. Mas até agora não tem nenhuma nova. Até o momento, enfim, não há. E há interesse da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, acompanhar de perto a construção dessas novas unidades e que elas, tão logo prontas, sejam entregues à sociedade. Professor Renato, quando é que nós teremos as primeiras unidades construídas, prontas para serem utilizadas? Nós temos aí 2 já início de obra com previsão para daqui a 11 meses, né, a entrega. Então, em julho do ano que vem, possivelmente já estariam funcionando. Exatamente, em condições de funcionar. Em condições de funcionar. E 3 em processo aí licitatório. Em processo licitatório quer dizer ad eterno, né? Porque a gente... Esperamos que não, né? Essas licitações começam e não terminam, né? Esperamos que não. Professor, parece que houve... Eu também aqui quero fazer a constatação que parece que houve um avanço no sentido que foi construída uma vara de execução, né? Na verdade, a criação dessa vara de execuções de medidas socioeducativas é do judiciário. Não foi não. Né? Não houve qualquer tipo de interferência do executivo. Né? Mas agora, é um sinal facilitador. O judiciário está trabalhando. Isso aí não tem uma menor dúvida, como o Ministério Público também. A questão mesmo, realmente, é o executivo tomar medidas concretas para solucionar, porque cabe a ele a guarda. Né? Por isso que, quando nós falamos na ação indenizatória, o Estado tem a responsabilidade da integridade física das pessoas que estão presas. E a partir do momento que alguém morre, é evidente a culpa do Estado. Quer dizer, seja por negligência, seja por imperícia, seja por imprudência, qualquer um dos núcleos da culpa, o Estado tem a responsabilidade. Agora eu queria aproveitar o que você falou e voltar para uma questão que a gente conversa nas ruas e conversa com o nosso vizinho, com nossa empregada, enfim, com aquelas pessoas que estão no dia a dia junto da gente, numa mesa de bar ou no restaurante, que é a questão dos direitos humanos de forma mais ampla, né? Teve um assassinato e houve o enterro de uma moça que
foi morta, chamada Natasha. Ela foi enterrada no sábado. Essa moça foi assassinada de forma brutal, né? Recebeu um tiro, foi tirada de dentro do seu automóvel. Ah, lá no Jardim Botânico, na região do Jardim Botânico. Um assassinato brutal, forma torpe, para assaltar, para levar o carro. Gente, os direitos humanos não foram respeitados, não houve nenhuma entidade, e aí não é uma crítica direta aos advogados, não houve nenhuma entidade de direitos humanos que fosse prestar solidariedade à família. Então, gente, direitos humanos não é só para o delinquente, não é isso? Isso é que a sociedade cobra. Direitos humanos é feito para o cidadão de bem também. O delinquente, aquele que está lá cumprindo sua pena, claro que ele tem que ter o seu direito preservado, a sua dignidade respeitada. Mas o cidadão de bem que está do lado de fora não pode ser desrespeitado. Tem que ter seu direito preservado, seu direito respeitado e sua cidadania preservadíssima. E é isso onde pecam todas as entidades que falam em nome de direitos humanos. Isso aí é o que eu queria deixar claro. Isso é que a sociedade nos cobra enquanto cidadão e a gente que tem essa oportunidade de falar para você aí, que está do outro lado aí, a gente tem essa obrigação de falar. Bem, o nosso tempo é limitado, né? Eu quero agradecer ao professor Renato, ao doutor Benício, ao João Eduardo Zisman, né? E pedir que o professor Renato possa, aí, se possível, em 30 segundos, 1 minuto, dar o seu recado sobre essa questão do CAGE, depois do doutor Benício, e aí logo depois a gente volta no bloco seguinte. Nós, enquanto servidores de carreira, né, hoje viemos aí desempenhando um papel junto à socioeducação, no sentido realmente de estar trazendo esses jovens aí a uma condição de estar voltando à sociedade, né, à comunidade que eles estavam, né, em condições de trabalhar, em condição de estar junto com a família, né. Não é um papel isolado do Estado, né, com relação a esse trabalho. A comunidade também, por lei, ela está inserida, né, a família, e a gente tem aí a lei que garante a incompletude institucional, que é buscar todas as alternativas, todas as políticas públicas, para estar dando suporte aí a esse jovem que passou em todas as instâncias, né, de escola, de educação, e chegou aí a nossas unidades. E nós vamos aí tentar, né, tudo que está ao nosso alcance, né, sabendo das condições que vêm aí ao longo dos anos, né, e temos aí agora o apoio do governo, no sentido de estar construindo novas unidades, né, de estar contratando pessoal, capacitando pessoal, né, e fazendo aí o projeto do NAI, que é um grande projeto, junto ao Sistema de Justiça e à Secretaria de Segurança Pública, à Assistência Social, para a gente estar podendo detectar aí o início desse jovem, né, da delinquência desse jovem, para a gente poder realmente estar dando continuidade a um processo e reinserindo na sua família. Bem, doutor Muito obrigado. Em nome da Comissão de Direitos Humanos, da OBDF, né, gostaria aqui de deixar a comissão, né, à disposição da sociedade, né, aqueles que queiram fazer algum tipo de denúncia, né, a OAB está de portas abertas, né. Logicamente que a forma de se fazer direitos humanos no Brasil ela precisa ser repensada, né, como bem colocou o João aqui, direitos humanos de uma maneira ampla para todos, né, e não só para quem está internado no sistema prisional, né, no CAGE, mas tem que se falar de direitos humanos para as famílias, né, que ficaram, né, sem os seus entes queridos, né, principalmente esses que tiveram óbito no dia 20, dia 1º. Enfim, nós esperamos, né, que o governo do Distrito Federal tome todas as providências que estiver ao seu alcance o mais rápido possível, para não assistirmos mais tantas quantas mortes, né, teremos daqui para frente, né. Ocorreram dois óbitos em menos de 2 semanas. Precisaremos de mais quantos óbitos, né, para que as nossas autoridades, né, sensibilizem para que verificar que o caso merece o tratamento rápido, né, um atendimento rápido, né, para que possa realmente melhorar esse cenário, porque nós estamos tratando de juventude, que é o futuro, né, desse país. Se a gente não investe nessa juventude, né, estamos perdendo
anos, né, de progresso lá na frente. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com Tribuna Livre. Agora, no oferecimento do restaurante Esquina Mineira, vamos falar sobre o julgamento do século, o julgamento do mensalão do PT que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. João, já saíram algumas condenações. Quem ganha e quem perde com tudo isso? Olha, Ribeiro, mudamos de bloco, mas o assunto continua árido, como sempre, né? É verdade. Agora temos uma companhia aqui do nosso amigo Solano, para dividir um pouco e alegrar aqui o ambiente um pouco. Mas, olha, eu acho o seguinte, chegamos à conclusão. O julgamento do mensalão, ele reflete e sela e carimba uma coisa que o PT ele passa a ser o único partido com carimbo e a chancela de mensaleiro. Essa ficou para a história. Acaba-se com a farsa. O mensalão existe e foi comprovado. Ao contrário do que o ex-presidente Lula estava alardeando por aí, né? O ex-presidente Lula dizia que o mensalão não existia. Porque até então, com os votos do ministro Lewandowski e o voto do ministro Toffoli, o mensalão era um suposto crime. Mas agora não. A condenação do deputado João Paulo, candidato à prefeitura de Osasco, ela legitima o crime. E ali está configurado que houve um mensalão. Então vai ficar muito difícil que os demais réus do processo não sejam exemplarmente punidos, como toda a sociedade esperava. Solano. Antes do julgamento, eu via a situação com pessimismo, com muita preocupação e uma revolta da sociedade brasileira. Com o julgamento e com a condenação por 9-2, não é somente eu, mas a sociedade brasileira toda está vendo com otimismo, porque está se passando a limpo neste país. Eu já falo até qual será a prisão de segurança máxima que vai receber esse pessoal. Se fala em Mossoró, Campo Grande. Eu até brinquei outro dia que leve para Baitetuba, na minha cidade, porque os caboclos vão cuidar. A sociedade brasileira está acreditando, foram 9 votos contra 2, e nós temos aí um julgamento, como você disse, João, um julgamento do século. É história. O Brasil está fazendo história. Então, eu acredito que até o final de novembro vamos ter um resultado aí positivo e a sociedade brasileira pode ir para as ruas, soltar os fogos, fazer a sua festa. Será um novo 7 de setembro que nós vamos ter com o encerramento, a punição, a condenação dos mensaleiros do PT. Solano, eu faço a seguinte leitura. Primeiro, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, agindo como Suprema Corte, efetivamente, depois de 7 anos estudando o caso, checando provas, dispensando indícios, enfim, adotando as providências que tinha que adotar, decretou judicialmente que realmente aconteceu o mensalão do PT dentro do governo do ex-presidente Lula. Ou seja, existe uma marca hoje no governo Lula, é a marca da corrupção. Essa marca não se tira porque foi através de um decreto judicial. Foi a Suprema Corte que assim definiu. E os crimes que até agora tivemos condenações: lavagem de dinheiro, peculato e corrupção. Então, o Supremo, me parece que neste momento, resgata conceitos que estavam perdidos ao longo do tempo, do que é certo e do que é errado, do que é lícito e do que é ilícito, e manda o recado para muitos que exercem função pública. O recado principal é de que vocês podem muito, mas não podem tudo. Ninguém está acima da lei. E queria chamar a atenção para um fato que
fiquei assim, confesso, tinha passado despercebido. Mas o último voto do ministro Aires Brito, ele afirma, ele não diz que acha, não, ele afirma que o então deputado José Eduardo Cardoso, que atualmente é o ministro da Justiça, teria feito uma emenda para beneficiar os mensaleiros por ocasião do seu julgamento. Por ordem do Lula. Olha, isso é de uma gravidade extrema. E eu não vi nenhuma resposta convincente do ministro da Justiça. Raimundo, a corrupção não é apenas quem rouba. A corrupção não é apenas quem faz e pratica o ilícito. A corrupção está também no homem que era advogado dos mensaleiros, estava no tribunal e ele devia, pelo menos, tivesse hombridade, se afastasse e não participar do julgamento. Esse também é um tipo de corrupção, o que estava preocupando, inclusive, a sociedade brasileira. Como um juiz, um ministro, que no passado defendia na justiça brasileira aquelas pessoas, como então ele teria, qual a autoridade que ele teria para então defender as mesmas pessoas que ele defendeu no julgamento do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que diante de desse resultado que foi positivo, dessa condenação. Então a sociedade ganha. Ganha. O grande ganhador é a sociedade. Olha, independentemente da decisão do ministro Toffoli de ter continuado, como você aqui quis dizer, de outra forma, dele ter continuado a participar do julgamento, mesmo em que pese a condição dele de estar continuando a julgar, eu acho que o voto dele passou vencido. Com certeza. Né? Eu acho que a sociedade ganha. A condenação do deputado João Paulo, que foi presidente da Chegou Câmara, a assumir a presidência da República. Assumiu a presidência da República, era um deputado importantíssimo, presidente da Câmara, um líder do partido, agora virtual prefeito de Osasco, uma eleição. Já desistiu da candidatura. Desistiu, é evidente, deve ser cassado, segundo a tese do ministro Marco Aurélio. Verdade. Não precisa nem passar por nova votação na Câmara. Ele tem que ser cassado sumariamente. Decisão do Supremo. Veja bem, eu acho que a sociedade ganha. Não quero agora nem fazer juízo de valor do ministro Toffoli. Nossa opinião de bancada já foi discutido antes aqui. Nós havíamos concluído que realmente ele deveria ter ficado de fora desse processo todo. Mas, enfim, é um voto vencido. Nem que ele agora, acho muito difícil que ele vote a favor dos demais. E mesmo que vote, se ele está contando que ele vai ter, como ele é muito jovem, se ele vai ter mais 30 anos para limpar a biografia dele, esse não vai limpar nunca mais, porque, como você bem disse, é o julgamento do século. Mas esse julgamento ainda não acabou, ainda falta julgar, está sendo concluído agora o julgamento do núcleo financeiro. E tudo caminha no sentido também da condenação, né, o que mostra que realmente foram utilizados laranjas, testas de ferro, né, para arrecadação ilegal e distribuição de dinheiro, né, algum público, outro privado. Né? E logo depois, o Supremo se dedicará à parte final ao julgamento chamado do núcleo político. E aí, certamente, outras situações poderão advir. Mas eu estou firme na ideia de que a sociedade voltou a ter a esperança de que o judiciário sempre será o último esteio, a última esperança em que ela pode se fiar. A fronteira está aberta. Eu diria que o final dessa fronteira é exatamente o que você fala, é o judiciário. Eu tenho conversado com muita gente, tenho conversado com pessoas de todo o Brasil, eu telefono. Antes do julgamento, como eu disse aqui, havia uma preocupação, havia um pessimismo. Agora não, Rabi Ribeiro. O pessoal está com otimismo e acredita no julgamento e na condenação dos envolvidos. São 38. Vamos esperar que os 38 venham a cumprir, então, a pena. E isso é extremamente salutar para a própria democracia, João, porque, você veja, o descrédito nas instituições leva a um precipício institucional. Mas não, esse resgate
das instituições, faz com que o povo volte a acreditar nas instituições democráticas, aquelas que sustentam, como bem disse o decano do Supremo Tribunal Federal. O corrupto, ele é o profanador da República. Ele coloca a República em risco. Ele joga a democracia no lixo. Eu acho que o Supremo, esse julgamento e o que os ministros do Supremo estão demonstrando é de que realmente eles estão cumprindo o seu dever cidadão. Os ministros, apesar de 9 terem sido nomeados pelo presidente Lula, apesar de toda a pressão exercida sobre eles, a gente sabe, entende, quem vive o meio político, a gente entende, e quem cobre bastidores da política de Brasília, política do Brasil, a gente sabe como é feito esse tipo de pressão, mesmo que seja da maneira mais subliminar possível, ela existe. Mas o ministro Gilmar Mendes deixou claro que a pressão não foi tão sutil assim, muito pelo contrário, foi uma pressão de forma grosseira. Tão sutil quanto o hipopótamo. Isso. E os ministros deram a demonstração que eles estão ali, porque realmente são magistrados e eles estão ali para cumprir o seu dever com a nação e estão fazendo isso. Bem, o tema é palpitante e eu diria até picante, né? Mas, infelizmente, essa é uma variante, é uma variável que nós não temos controle, o tempo. Então, nós agradecemos ao Solano, agradecemos ao João Eduardo Zisman e voltamos daqui a 1 minuto. Agora vamos falar sobre o direito do consumidor. E, como sempre, temos ao nosso lado o Dr. José Vieira, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB-DF. E a OAB-DF, juntamente numa parceria com a FEComércio, estará lançando no próximo dia 11 de setembro uma cartilha do consumidor. Então, a FEComércio, né, presidida pelo nosso amigo Adelmir Santana, né, e a OAB, presidida pelo Kiko, né, estarão lançando esse grande instrumento de defesa do consumidor. E o doutor Vieira vai ter a oportunidade aqui de falar para a gente o que traz essa cartilha, em que ela será boa para o consumidor. Enfim, Vieira, a palavra é sua. Bom dia, doutor Ribeiro, bom dia a todos. É verdade, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, por intermédio da Comissão de Direito do Consumidor, estará lançando a Cartilha de Direito do Consumidor, em parceria com a FEComércio, a Federação do Comércio de Brasília. O endereço fica no edifício Newton Rossi, Setor Comercial Sul, 6º andar. E será no horário das 18 horas. E gostaria muito, consumidor e fornecedor, que vocês estivessem presentes para receber o seu exemplar gratuitamente e prestigiar esse grande evento, que tenho certeza que dali sairão bem mais informados sobre os seus direitos e de uma lei que foi das mais importantes e está sendo das mais importantes para o Brasil e para você também, consumidor. Porque ali, nessa lei, tem todos os seus direitos, relação de consumo, onde você pode buscar seus direitos e como. Vá lá, busque o seu exemplar gratuitamente. Muito obrigado e tenha um bom dia. Muito bem. Doutor Vieira, então nós teremos o lançamento no próximo dia 11, terça-feira, às 18 horas, lá no Setor Comercial Sul, edifício Newton Rossi. E é importante que você, consumidor, compareça, consiga receber o seu exemplar gratuitamente, não é isso, doutor Vieira? E com certeza você vai estar cada vez mais informado acerca dos seus direitos. Bem, o nosso tempo acabou. E, se Deus quiser, no próximo sábado, de meio-dia a meio-dia e meia, aqui na TV Brasília, nós estaremos novamente em companhia de vocês, num oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. Até sábado, se Deus permitir.